Meu Deus, é profético. Livro de Lucas, capítulo de número 11. Lucas 11. É um prazer estar aqui com vocês, irmãos, para compartilhar mais uma vez um pouquinho daquilo que Jesus tem me ensinado nessa caminhada com Ele, amém? Eu falo com vocês nessa noite sobre a oração do Senhor, e eu faço isso a partir desse texto de Lucas capítulo 11, versículo de número 1, a oração do Senhor, Lucas 11, versículo 1, diz assim: certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, porque também perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. E então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, e que ele recorra a ele à meia-noite, e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que você está pedindo. Eu digo que, embora não se levante para dar o pão, por ser o seu amigo, por ser seu amigo, por causa da importunação, uma outra possível tradução para essa palavra é por causa da vergonha, por causa da importunação, ou por causa da vergonha, se levantará e dará tudo o que precisar. Por isso eu digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, qual pai entre vocês, que se o seu filho lhe pedir um peixe, você vai dar no lugar do peixe para ele uma cobra? Ou qual é o filho que se pedir um ovo, o pai lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco aqui, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz, nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, Senhor, e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. O pregador dessa noite, conceda-lhe graça, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga. Gente, eu não sei quantas vezes, mas eu já falei isso aqui muitas vezes nessa igreja. A fé cristã não é um conjunto de regras e doutrinas, amém? A fé cristã é o nosso relacionamento com Deus, amém? Eu sei que você adora fazer isso, então vire para quem está do seu lado e diga para ele: meu irmão, a fé cristã não é um conjunto de regras e doutrinas. Diga para ele: a fé cristã é o nosso relacionamento com Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Jesus não morreu na cruz. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Jesus não morreu na cruz para nos dar uma cartilha de boas maneiras, amém, queridos? Para fazer isso, ele não precisava ter morrido na cruz, amém? Cristo morreu na cruz para nos dar algo que não estava ao nosso alcance. E o que era isso? Senão uma vida de relacionamento com Deus. Por causa do pecado, nós estávamos separados de Deus, não tínhamos acesso à mesa de Deus, amém, queridos? Mas por causa do sangue vertido na cruz, Cristo então nos trouxe de volta para a mesa de Deus, nos trouxe de volta para um lugar de relacionamento. Você pode dar uma glória a Deus por isso?
E agora, irmãos, nós podemos desfrutar de uma vida mais profunda de relacionamento com Deus. E eu não sei se você já se percebeu com esse incômodo santo, né, que eu vou compartilhar com você aqui, mas eu muitas vezes me percebo com esse incômodo. Que incômodo é esse? O incômodo de perceber que eu não estou desfrutando plenamente dessa graça tão preciosa que o Filho de Deus morreu para me conceder. Mais alguém aqui? Mais alguém? Eu não sei se você tem esse incômodo, mas gente, presta atenção, Jesus morreu para nos dar comunhão com o Pai, amém? E muitas vezes a nossa comunhão com o Pai, ela é tão superficial, que nós não aproveitamos profundamente dessa comunhão, amém? E esquecemos que o preço que foi pago para nós termos acesso a isso, foi um preço de sangue. Ou seja, Jesus não morreu na cruz para você ter uma comunhão com Deus superficial. Ele morreu na cruz para te dar acesso a uma vida profunda de intimidade com Deus, amém? E é exatamente isso que está acontecendo. Os discípulos olham para a vida de oração de Jesus e olham para a vida de oração deles, e eles percebem algo muito importante. O que eles percebem? Que Jesus entendeu alguma coisa na dinâmica do relacionamento com Deus que eles ainda não entenderam. Que a vida de relacionamento que eles têm com Deus ainda é muito superficial perto da vida de comunhão que Jesus tem com Deus, amém? E eles olham e percebem isso, é óbvio, nos resultados, amém? Eles percebem que à medida em que Jesus ora e está em comunhão com o Pai, aquilo que ele ora nesse lugar de comunhão é ouvido e respondido. E eles muitas vezes nessa superficialidade de uma vida de comunhão com Deus, não têm resposta à sua oração. E então, ao perceberem essa superficialidade, eles chegam a uma conclusão muito sensata. Qual é a conclusão? Nós precisamos aprender a orar. Talvez você já tenha ouvido, né, alguma vez na sua vida, que oração é uma coisa simples, né? Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu? Gente, isso em certo sentido é verdade, mas em outro sentido não é. Porque se fosse uma coisa simples, todo cristão conseguiria ter profundidade na sua vida de oração, amém? Se fosse uma coisa tão simples, oração não seria um problema nas nossas vidas. Profundidade na comunhão com Deus por meio da oração não seria um problema para nenhum de nós. O primeiro aprendizado que nós precisamos ter, se nós queremos ser mais profundos na nossa vida de oração, é que nós não sabemos orar. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que a gente não sabe orar como convém, como deve, amém? Nós não sabemos orar como convém. E aí o Paulo vai dizer, por essa razão é que o Espírito vai interceder através de nós com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Ou seja, é essa consciência da minha inabilidade de desfrutar de tudo aquilo que já me foi me dado pela graça, que me leva a olhar para Jesus e dizer, eu não sei aproveitar do benefício que você me concedeu, será que você pode me ensinar a desfrutar de tudo isso? Tem alguém comigo aqui? É tipo assim, Jesus, o que o Senhor me deu é tão profundo, é tão maravilhoso, que eu ainda não entendi a profundidade, né, e a beleza de tudo isso aqui. Então faz o seguinte, me ensina a orar, me ensina a desfrutar desse lugar que o Senhor me deu acesso por meio da sua entrega na cruz do Calvário. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Os discípulos fazem isso, eles olham para Jesus e diz, mestre, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. João Batista ensinou os seus discípulos, e Jesus então vai começar a ensiná-los um modelo de oração, amém, meus irmãos? Não é uma regra, é um modelo. Qual a diferença de regra e modelo? É que a regra, se você não seguir os passos, você não tem o resultado, mas o modelo é apenas um parâmetro que você pode observar e copiar, amém? A fim de que você possa se enquadrar nas expectativas de Deus para esse relacionamento, amém, queridos? Amém? Pais muitas vezes ensinam regras para os seus filhos, mas filhos aprendem com modelo. Vou repetir isso, amém, irmãos?
Essa é a grande diferença de regra e modelo. Regra é o que eu falo com meu filho: não faz isso, faz aquilo outro, amém? Regra são parâmetros que eu apresento. Modelo é o que a minha vida ilustra. Vou repetir isso aqui, amém? Vocês estão comigo, gente? Regra são conceitos formulados. Modelo é o que eu mostro para o outro que eu sou. Os nossos filhos ouvem as nossas regras, mas aprendem com o nosso modelo, amém, gente? Por isso que o pessoal fala que às vezes o nosso silêncio ensina mais do que as nossas palavras, amém? Por que o nosso silêncio ensina mais? Porque as pessoas, elas vão copiar o que nós fazemos e ouvir as nossas palavras, amém? Nem sempre o nosso discurso consegue falar tão alto quanto o nosso exemplo. Às vezes o nosso discurso é silenciado pelas nossas atitudes, amém? O que a gente faz silencia o que nós estamos falando. Por isso que Jesus, ele oferece aqui um modelo. Se eles queriam aprender a orar, ele vai dar a vida dele como exemplo, amém? Ele não vai dizer para ele assim, ó, a oração é uma equação matemática, soma 2 mais 2 que vai dar 4 e Deus vai responder, amém? 3 passos para você ter tudo de Deus que você gostaria, aleluia. Não existe isso. Se você quer ser efetivo na sua vida de oração, olhe para Jesus em comunhão com o Pai. E o que Jesus ensina nesse lugar de comunhão com o Pai? Primeira coisa que ele ensina é que a coisa mais importante na oração é o nome do Pai ser honrado. Vou repetir, amém? A coisa mais importante na oração é que o nome do Pai seja honrado. Chacoalha quem está perto de você e fala para ele: meu irmão, a coisa mais importante no lugar de oração é a honra do Pai, amém? Eu não sei como é o teu relacionamento com o seu pai, mas a minha filha é apaixonada comigo. Apaixonada, minha filha é desesperada comigo. Ela está há 8 dias no Brasil, né? Eu estou 8 dias sem a minha esposa e a minha filha, que Deus tenha misericórdia da minha vida, amém? E ela só chega quarta-feira da semana que vem, socorro Deus, amém? E gente, eu vejo a alegria, a empolgação da minha filha, quando eu ligo para falar com ela. Minha esposa atende o telefone e fala assim: filha, olha quem está aqui. Ela vem correndo gritando: papai, papai, papai. Porque ela é desesperada comigo. E aí ontem ela ficou cantando, dançando, fazer graça para mim. Porque eu sou o amor da vida dela, você está entendendo? Não é que minha esposa não é não, amém, irmãos? Ela é também, mas assim, eu sou mais, é claro, né? Mas quando um filho é apaixonado com o pai, é isso que acontece. Meu pai já faleceu há alguns anos. Meu pai faleceu tem 21 anos. Mas eu fico imaginando que se meu pai estivesse vivo hoje e visse as pessoas me chamando, né, pelo sobrenome dele, ele ia ficar muito satisfeito. Porque ninguém me chama pelo meu nome, todo mundo me chama pelo meu sobrenome. Todo mundo me chama de Zulato. Mas esse é o nome que eu recebi do meu pai. Então eu fico imaginando meu pai vendo as pessoas me chamando pelo sobrenome dele, e eu fico imaginando que ele olharia para isso e ele pensaria: rapaz, não é que esse menino está honrando o nome que ele recebeu? Mas irmão, você consegue entender que de certa maneira todos nós recebemos o nome da família do Pai Celestial? Porque de uma certa maneira todos nós aqui somos ou da família Santos ou da família Trindade. Amém? Ou você é da família dos santos, ou você é da família Trindade, amém? A família que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você foi trazido para dentro dessa família, amém? Você foi absorvido em Jesus para dentro dessa família, amém, meu irmão? Você faz parte da família Trindade. Você faz parte da família dos santos. E a família dos santos é tão apaixonada pelo pai dessa família, que ela só tem um interesse, uma preocupação. Qual que é? Honrar com a sua vida o nome do Pai.
Os filhos de Deus são tão apaixonados pelo seu Pai, que o maior anseio deles em oração é que o nome do Pai seja honrado, é que o nome do Pai seja glorificado. E a pergunta é: como o nome do Pai é honrado pelos filhos de Deus? Quando a vontade do Pai é feita na terra, como ela é feita nos céus. Pai, nós queremos ver o teu nome sendo bem falado, através das nossas vidas. Nós queremos ver as pessoas dizendo bem de quem o Senhor é. Não é isso que Jesus fala lá no Sermão da Montanha? Que os homens veriam as nossas boas obras e dariam o que, irmãos? Glória ao Pai que está nos céus. As pessoas precisam ver os filhos de Deus vivendo nessa terra e dizer: eu conheço o Pai desse cara, e pela forma como ele vive, o Pai dele só pode ser o Pai celestial. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Pela maneira como ele vive, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, só pode ser do Pai Celeste. Porque não é isso que as pessoas fazem quando querem falar mal de alguém, né? Às vezes fala assim: tá agindo assim, tem que ser, é filho do fulano, só podia ser. Não é assim que o pessoal faz, sim ou não? Principalmente o pessoal do interior, não é assim ou não? Não, é igualzinho o pai dele, tá agindo igualzinho o pai dele. Mas meu irmão, se nós falamos isso a respeito de maus comportamentos, nós também podemos falar isso a respeito de bons comportamentos. Se nós somos generosos, é porque o nosso Pai é generoso. Se nós somos misericordiosos, é porque o nosso Pai é misericordioso. Se nós somos amorosos, é porque o nosso Pai é amoroso. Nós vivemos para honrar o nome do Pai. E o nome do Pai é honrado quando os filhos de Deus se parecem com o seu Pai na sua forma de agir. E eu sei que nem sempre isso é fácil, e é por isso que Jesus nos ensina a orar pedindo: Deus, dá-nos o que é necessário para viver assim. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Uma possível tradução desse texto seria: o pão de amanhã faça-nos comer agora. Vou repetir, amém? O pão de amanhã faça-nos provar dele agora. Amém, irmãos? A pergunta é: quem é o pão de amanhã que virá, mas que nós podemos comer dele hoje? Jesus. Vocês estão comigo aqui, gente? Jesus é esse pão, amém? O pão vivo que desceu do céu e que há de vir, amém? Para que nós possamos estar eternamente com Ele, desfrutando da sua companhia. Mas nós não precisamos esperar a volta de Cristo para comermos de Cristo, para vivermos por Cristo. Nós podemos comer do pão que vai ser dado amanhã, hoje. Podemos nos alimentar de Cristo hoje, para que possamos viver por Cristo hoje. Mas pão diz respeito a toda a provisão necessária que precisamos para manifestarmos o nome do Pai. Ou seja, provisão emocional, provisão espiritual, provisão material, provisão familiar. Tudo que você e eu precisamos para honrarmos e manifestarmos o nome do Pai, irmãos, pode nos ser dado hoje. Se o nosso interesse é vivermos para a glória do Pai, e se o nosso coração está em manifestarmos o caráter do Pai, tudo que é necessário para que isso aconteça, Deus vai nos dar hoje. Vocês estão comigo aqui? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Ele vai dizer: perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado as pessoas. Ou seja, e a graça que nós temos desfrutado, que essa graça também seja graça compartilhada. O perdão recebido tem que ser perdão repartido. Vocês estão comigo aqui? Gente, vocês já pararam para pensar que tudo que chegou na mão de Jesus, nada ficou inteiro? Alô, pessoal? Tudo que chega na mão de Jesus, nada fica inteiro, Ele reparte tudo. Nenhum pão na mão de Jesus fica inteiro. Chegou na mão dele, Ele parte. Peixe na mão de Jesus, Ele parte também. Tudo que chega na mão de Jesus, Ele reparte, amém? Nada fica inteiro. E presta atenção, tudo que Ele reparte, multiplica. Tem alguém comigo aqui? Não fica nada inteiro na mão de Jesus. Nem o corpo dele ficou inteiro. Ele repartiu. Mas tudo que Ele reparte, não divide, multiplica. Ou seja, irmão, presta atenção,
Presta atenção, se nós estamos em falta, a consciência da falta é a necessidade da multiplicação, amém? Vocês estão comigo? Se eu estou em falta, a necessidade, a falta, é o resultado da falta do quê? Da multiplicação. Mas se está faltando multiplicação, está faltando o quê? Dividir. Está faltando repartir. Irmão, enquanto você ficar com o pão inteiro, não tem como Jesus multiplicar. Ele só multiplica o pão que é partido. Ou seja, o favor que eu experimento não pode parar em mim, tem que ser, pelo amor de Deus, lagoinha Sara solta. O favor recebido é o favor compartilhado. O perdão recebido é o perdão compartilhado. A misericórdia recebida é misericórdia compartilhada. A graça recebida é graça compartilhada, porque o que de graça eu recebo, de graça eu compartilho, pelo amor de Deus. Ou seja, Pai, nós queremos ver o Teu nome sendo honrado, e para isso, Pai, nós precisamos viver na dinâmica da família do céu, e na dinâmica da família do céu, nós comemos do pão, que é o Teu Filho, para vivermos em conformidade ao caráter dEle, amém? O Senhor nos dá tudo aquilo que é necessário, para manifestarmos os valores, a cultura da Tua casa, os valores, a cultura do Teu reino. Todo mundo comigo? E à medida que nós fazemos isso, nós vamos repartindo aquilo que a gente está experimentando. A gente está comendo da mesa, mas a gente não está ficando na mesa sozinho para comer. A gente sempre está trazendo alguém para comer junto com a gente. É o famoso acrescenta água no feijão. Vocês estão comigo, gente? Nunca falta. Reparte o pão, irmão. Alô? Reparte o pão. E ele vai dizer, e não nos deixes cair em tentação. Ou seja, não deixa a gente gastar a vida em planos e projetos que não sejam a glória do Teu nome. Porque, meu irmão, presta atenção, a questão não é apenas estarmos perdidos em projetos maus, amém? Eu acho que isso aqui é claro para todo mundo. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Beleza, óbvio. Deus, eu estou construindo um projeto de ter uma família para a glória do Teu nome. Livra-me do adultério. Amém, irmãos? Deus, eu estou construindo uma vida financeira que glorifica o Teu nome. Livra-me do roubo. Amém? Isso é óbvio. Amém, queridos? Sim ou não? Deus, eu estou construindo um relacionamento com as pessoas que glorifica o Teu nome. Livra-me do egoísmo. Amém, meus irmãos? Livra-me do orgulho. Isso é óbvio. Mas você já parou para pensar que nós podemos estar gastando a nossa vida em planos que são bons, mas que não tem Deus como o centro desses planos? Que o resultado final desses planos não é a glória do nome de Deus? Então, irmão, presta atenção, pode ser até um plano bom, mas se isso não coopera com a glória do Pai, você está gastando a sua vida à toa. É igual o homem que multiplicou, né, plantou, a colheita dele deu abundante, e ele pensou assim, vou construir mais celeiros para comportar tudo que eu construí. E Jesus fala assim, é um tolo. Fez tudo isso, ele só não sabe que naquela noite ele vai morrer. Louco, essa noite vão pedir a sua alma. E o que você vai fazer com tudo isso? Viveu para construir celeiro, viveu para multiplicar riqueza, e aí, morreu, e agora? O que você vai levar com você para a eternidade, dessa vida voltada só para o ganho financeiro? Gente, presta atenção, não é que ter ganho financeiro seja um problema, o problema é quando o ganho financeiro é o centro da nossa vida, é quando todo o nosso esforço significa viver para melhorar a nossa condição financeira. O cristão não tem o centro gravitacional da sua vida, né, pendente na direção de como posso melhorar mais a minha vida financeira. O centro gravitacional da vida do cristão é como eu posso viver cada dia mais intensamente para a glória do nome do meu Pai. É isso. Não deixa eu gastar a minha vida naquilo que não resulta em louvor para a Tua glória. Vocês estão comigo? E aí, compartilhando esse modelo, Jesus conta uma parábola. E aqui
eu quero compartilhar essa parábola e encerrar esse tempo de compartilhar com vocês. Jesus fala assim: imagina um homem que tem um grande amigo que mora próximo a ele, e de repente esse amigo recebe uma visita de madrugada. Uma visita inesperada, ele não estava esperando. De repente esse amigo chegou, e aí ele, né? E aí ele bate e fala: ô companheiro, estava passando por aqui, resolvi parar na sua casa. Que bênção, né? Se esse homem é casado, ele certamente vai apanhar da esposa depois, né? A esposa vai, depois que o amigo for embora, a esposa, é que Jesus não terminou de contar a parábola, mas se ele terminasse de contar, ele fala assim: a esposa depois virou e disse: quem mandou você entrar? Mas esse amigo chegou de maneira repentina, e quando esse que não estava esperando foi recebê-lo, percebeu que ele não tinha o mínimo necessário para recebê-lo. Ele não tinha pão, gente. Pão era o mínimo necessário que um judeu precisava ter na casa dele, amém? Você tem que pensar o seguinte: o que era pão para um judeu na época de Jesus? É como se fosse o talher. A gente come com garfo e faca, amém? A comida no tempo de Jesus, na sua maior parte, era comida com o quê? Com pão. Então você usava o pão para comer. Em vez de você usar garfo e faca, você comia com pão. Você juntava a comida com pão, amém? Então, vocês já viram aquelas comidas árabes? Aqueles, né, kebab, charamaia, assim. Sabe o que eu estou falando aqui? O hummus, sabe? Sabe o que eu estou falando? Era isso que Jesus comia, cordeiro e tudo isso com pão, gente. A maior parte da alimentação era com pão, não usava-se talher. Ou seja, esse amigo não tinha o mínimo necessário para receber a visita. Ele pensou com ele: cara, eu preciso ter pelo menos o mínimo necessário para receber essa pessoa bem. Imagina, a pessoa chega na sua casa, você não tem nada, você precisa ter o mínimo necessário, amém, gente? E aí, não tendo o mínimo necessário, ele pensou: já sei, eu tenho aquele meu amigo que mora aqui do lado, com certeza ele vai ter pão. E ele então vai de madrugada bater na casa desse amigo para assistir bem, para receber bem esse amigo inesperado que chegou e está batendo na sua porta. O que às vezes a gente não para pensar é que na época de Jesus, no contexto em que Jesus vivia, e ainda hoje para um judeu, receber alguém é uma questão de obrigação. Um judeu, gente, ele tem a obrigação de receber um amigo na sua casa. Ele não tem a opção de falar assim: vai embora. Não tem, é verdade. Exemplo, eu estive há 2 anos atrás no deserto no deserto do Negev. E eu fui visitar uma comunidade de beduínos, ou seja, pessoas que viviam muito semelhante às pessoas da época de Jesus, pessoas que viviam em tendas, aquele modo de vida assim, bem precário, para nós, né, que vivemos aqui no Ocidente, temos casas, essas coisas. E ele estava falando que como um beduíno, ou seja, alguém que guarda os hábitos dos seus ancestrais, ele tem a obrigação de receber todo visitante, e receber bem. E receber bem significa abastecer o visitante com o que ele tem de melhor na casa dele. Pense em Abraão, quando Deus foi visitá-lo no meio do deserto, lá no sol de meio-dia. O Abraão mandou a mulher dele matar o carneiro, assar o carneiro, mandou fazer hummus, pão. Por quê? Porque um visitante tinha que ser muito bem tratado. Vocês estão comigo aqui? Então a pessoa não tinha como dizer: não vou te receber. Esse visitante precisava ser bem recebido por esse amigo, mas ele não tinha o mínimo necessário. Então ele falou assim: cara, eu preciso ter o mínimo necessário. Bateu na porta desse outro amigo, só que já era tarde. Esse outro amigo, por ser tarde, já está deitado, fala assim: cara, eu não vou levantar para te dar pão, irmão. Não é possível que você não tenha o mínimo necessário para receber essa pessoa. Mas diz o texto que por causa da importunação, ou por causa da vergonha,
ele vai ser obrigado a levantar. Que vergonha é essa? A vergonha de não cumprir com a sua responsabilidade como um bom hóspede. Porque da mesma forma que o outro está batendo na porta dele e ele é obrigado a atender, esse que está pedindo ajuda também é obrigado a ser atendido. É uma questão de honra. Vocês estão comigo aqui? É uma questão de honra. Ou seja, se ele não se levanta para atender, no outro dia todo mundo na cidade diria a respeito dele: você ficou sabendo o que o fulano de tal fez? O Zezinho bateu na porta dele ontem meia-noite pedindo pão para receber uma pessoa direito, e ele não quis dar pão. E todo mundo diria o que a respeito dele? Mesquinho, egoísta, pessoa que não tem honra, não guarda os costumes. Então, para não ter o seu nome, vocês estão comigo? Para não ter o seu nome desonrado, tem alguém comigo aqui? Ele é obrigado, gente, presta atenção, vocês estão comigo aqui? Para não ter o seu nome desonrado, ele é obrigado a levantar e fazer o bem pelo seu amigo, porque ele preza pela honra do seu nome. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que Deus, quando nós temos zelo pelo nome de Deus, quando nós temos zelo pela honra de Deus, e nós desejamos que o nome dele seja glorificado em todas as coisas, Deus tem zelo pelo nome dele, Deus tem um compromisso com o nome dele, e Deus nunca vai voltar as costas para alguém que está pedindo algo a ele para a honra do seu nome. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Ou seja, Deus não vai, uma pessoa chega e fala assim: Deus, eu quero honrar o teu nome. Deus nunca vai dizer assim: não vou te dar. Não. Vocês estão comigo aqui? Presta atenção, olha o que o texto está dizendo: mesmo que não levante porque é amigo, mesmo que ele não se levante porque é um amigo, todavia por causa da honra. Vocês estão comigo aqui, gente? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem um compromisso com o nome dele. Deus não vai deixar o nome dele ser envergonhado. Tem alguém comigo aqui? Fica de pé no seu lugar, eu já vou encerrar. Abra comigo num outro texto, por favor. Abra comigo aí a sua Bíblia em Isaías. Isaías 48, tem como projetar, por favor? Isaías 48. Isaías 48, versículo 9. Olha o que Jesus está dizendo. Isaías 48, versículo 9. Vamos ler o texto aqui e eu já volto no que o que Jesus está falando. Olha isso aqui, gente. Isaías 48, versículo 9. Por amor do meu próprio nome. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Por amor do quê? Do meu nome. Por amor do meu nome é que eu adio a minha ira. Por amor do meu louvor é que eu me contive para que você não fosse eliminado. Por amor do meu nome. Um outro texto, coloca aí para mim. Ezequiel 36, 22 e 23. Enquanto o pessoal vai abrindo lá, presta atenção, olha o que Jesus está dizendo. Será que a gente consegue ser mais bondoso do que Deus? Ele está dizendo assim: eu sou pai, amém? Minha filha chegar e falar assim: papai, me dá um ovo. Eu nunca vou entregar uma cobra na mão dela. Papai, me dá um pedaço de pão. Eu nunca vou entregar um escorpião. Ele fala assim: se a gente que é homem mau sabe tratar bem os nossos filhos, você acha que o Pai Celestial não vai tratar bem os seus filhos que estão procurando pela honra do seu nome? Pelo contrário, quando os filhos de Deus se aproximam de Deus clamando a Ele: Pai, eu quero viver para a tua glória, sabe o que Deus faz? Deus dá para esses filhos o que de melhor Ele tem. Sabe o que de melhor Ele tem? Ele mesmo, o seu Espírito Santo. Deus dá mais dele para quem clama por honra do nome dele, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, Ezequiel capítulo 36, versículo 22, por favor. Ezequiel 36, 22. Vocês estão aqui, gente? Estou encerrando.
Ezequiel 36, 22. Se não achar, não tem problema, eu posso ler aqui. Isso, muito obrigado. Olha isso aqui, vocês estão comigo? Pelo amor de Deus, aleluia. Tem alguém feliz aqui? Olha isso aqui. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas. Não é por sua causa, ó Lagoinha Sarasota, que farei essas coisas. Não é por sua causa. Vocês estão comigo aqui? Mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações. Versículo 23. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram, e então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano Senhor: quando eu mostrar a minha santidade no meio de vocês, pelo amor de Deus, por causa do meu nome, por causa do meu nome, Deus tem um zelo pelo nome dele. Sabe por que ele não pode virar as costas para você quando você se aproxima dizendo: Pai, em o nome de Jesus? Porque o Pai tem um zelo pelo nome dele. O Pai tem um zelo, pelo amor de Deus. Erga as suas mãos e vamos dizer: não há outro, e não há outro igual. Diga: não há outro, não há outro. Tu és santo, santo, santo. Erga as suas mãos e diga: Lagoinha, santo, Deus poderoso, santo, 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 aleluia. Deus, mais uma vez diga: não há outro, não há outro, e não há outro igual. Santo, santo, yeah, não há outro igual. Tu és santo. Em outras palavras, por que Jesus era mais eficiente na oração que os discípulos? Porque para ele importava mais os interesses do Pai. Primeiro os interesses do Pai, depois as outras coisas. Amém, queridos? Pai, nós honramos o Teu nome. Nós queremos viver para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Ensina-nos a viver para a glória do Teu nome. Ensina-nos a desfrutar dessa comunhão profunda e nos maravilharmos cada vez mais com quem Tu és, como Jesus. Como Jesus era maravilhado contigo, Pai, ensina-nos a nos maravilhar com quem Tu és, ao ponto de Tu ser mais importante para nós do que todas as coisas, ao ponto de o deleite por Ti falar mais alto do que qualquer outra coisa, Pai. Nós Te pedimos isso. Exalta o Teu nome nas nossas casas, exalta o Teu nome nas nossas famílias, exalta o Teu nome no nosso local de trabalho, exalta o Teu nome no nosso ambiente de estudo, exalta o Teu nome nas nossas vidas, Pai. Para a glória do Teu nome nós oramos, em o nome de Jesus. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga: nessa noite eu abro o meu coração. Diga: e eu te peço, exalta o nome do Pai na minha vida. Diga: eu quero ser filho do Pai Celestial. Diga: por isso, Jesus, eu confesso, Tu és o caminho, a verdade e a vida para esse lugar. Diga: ninguém vai ao Pai senão por Ti, Jesus.
Diga: eu confesso, tu és o único Senhor, o único Salvador. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas eu me desviei. Nessa noite, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Eu quero saber se existe alguém, ou no online, ou quem sabe aqui no auditório, que talvez tenha feito essa oração pela primeira vez, dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Ele hoje. Essa palavra tocou o seu coração, o Espírito de Deus tocou o seu coração. Você quer entregar a sua vida a Cristo, você quer voltar para Ele, aqui no auditório ou no online. Se você é essa pessoa, eu vou contar até 3. Eu quero que você levante uma das suas mãos, para que eu possa te conhecer e orar por você. E no online, se você está tomando essa decisão, você vai digitar para a gente hashtag eu decido por Jesus. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Levanta bem alto uma das suas mãos. Existe alguém aqui nessa noite que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo? Ou você diz: eu quero voltar para Jesus? Levanta bem alto uma das suas mãos, aqui nesse auditório. E no online digite para nós hashtag eu decido por Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra que foi semeada, que ela produza frutos em nós a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do teu nome. Nós te pedimos em o nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga. Você pode aplaudir o Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Não há outro, não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro, não há outro igual. Tu és santo, santo. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Dê um abraço quem está pertinho de você. Vai na graça, vai na paz. Amanhã temos o culto Hope aqui. Pastor Flavinho vai estar aqui, amém, gente? Direto da matriz de Belo Horizonte. Venha estar conosco, vai ser uma bênção. Domingo, 10 horas da manhã e 7 horas da noite. Tem outro culto antes? Não, tem? Tem o Legacy sexta, é sexta ou sábado? Sexta-feira, 8 da noite, amém? E o Rocket sábado, 7h30, amém? Então amanhã às 8, sexta-feira às 8, sábado 7h30, domingo 10 e 7 e quarta-feira, tem outro culto? E quarta-feira estamos de novo aqui, amém, gente? Vem e traz mais 10 com você, amém, gente? Dê um abraço quem está do seu lado, vai na graça, vai na paz, Deus abençoe, amém! Obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você. Obrigado por assistir.